Olá, tudo bem com você? O que tem a ver Ellen White com os livros apócrifos? Ou talvez a pergunta seja, o que são os livros apócrifos? Você sabia que a Bíblia protestante tem menos livros, ou a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia protestante? Essas e outras perguntas vou responder neste vídeo. Fique comigo e após a vinheta nós vamos conversar. Em minha coleção de Bíblias tenho várias Bíblias católicas, entre elas está aqui a minha Bíblia de Jerusalém, por sinal, uma ótima tradução para o português, com base nos originais hebraico, aramaico e grego. E, como é sabido, a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. A Bíblia protestante tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, perfazendo aí os 66 livros que compõem o cânon da Bíblia protestante. Já a Bíblia católica tem 73 livros, ela tem mais livros no Antigo Testamento. Depois nós veremos então que livros são esses e por que os protestantes de modo geral e os adventistas de maneira específica não aceitam como inspirados, como canônicos, esses livros aí da Bíblia católica que estão ali a mais, né, do que o texto da Bíblia protestante. Deixa eu só comentar algumas coisas aqui com respeito aos adventistas e sua relação com os livros apócrifos, já lembrando também que eu não estou aqui tratando, não vou tratar aqui dos chamados apócrifos gnósticos, que foram descobertos lá no Egito, algum tempo atrás, e que Dan Brown se inspirou neles para escrever, entre outras obras, o famoso Código da Vinci. Sobre isso eu já escrevi alguma coisa em meu blog criacionismo.com.br. Vou deixar aqui na descrição, quem sabe, alguns links para você sobre os apócrifos gnósticos. Eu vou me concentrar aqui nos chamados apócrifos cristãos, aqueles que estão na Bíblia católica e outros mais, como por exemplo os livros de 1º e 2º Esdras. No que diz respeito à história do adventismo, pioneirismo adventista, é bom lembrar que os adventistas lá no século XIX, começo do século XX, foram influenciados pela Bíblia que eles liam. E a Bíblia King James, naquela época, ela continha realmente alguns livros apócrifos que eram colocados ali entre o Novo e o Antigo Testamentos. Só que era deixado bem claro o fato de que eram livros apócrifos, portanto não inspirados. Eram livros que tinham lá seu valor histórico, mas não realmente livros inspirados. E daqui a pouco veremos por que os cristãos, de modo geral, concluíram que esses livros não têm inspiração, mesmo grau de inspiração que, por exemplo, Isaías, Daniel, Jeremias, Mateus, Marcos e por aí vai. Então a Bíblia, pelo menos por algum tempo, a Bíblia protestante mesma, continha alguns desses livros chamados apócrifos. Em 1858, a revista Review and Herald trazia aqui um texto, né, assinado pelos editores, que, incluindo ali Tiago White e Uriah Smith, que publicamente endossavam os apócrifos como contendo, abre aspas, contendo muita luz e instrução. A gente vê realmente que alguns pioneiros e editores adventistas reconheciam a importância histórica dos livros apócrifos, mas de modo geral não se aceitava a inspiração deles e muito menos Ellen White teria feito alguma afirmação com respeito à inspiração, à suposta inspiração dos livros apócrifos, como veremos daqui a pouco. Aqui apenas resumindo alguma coisa com respeito à história ali dos primórdios do adventismo e os livros apócrifos, né? Um artigo da Review and Herald apareceu em 1881, intitulado Por que rejeitamos os apócrifos? E da mesma forma, mais tarde, em 1887, G.W. Morse respondeu à questão da inspiração dos apócrifos com um breve não são inspirados. Então nós vemos aí alguns autores, alguns editores, pessoas, né, pensadores da igreja, que já naquele tempo não aceitavam realmente os apócrifos como sendo livros inspirados, e ao longo do tempo, quanto mais o tempo passava, mais essa compreensão vai se tornando preponderante, digamos assim, no meio adventista. Eu vou ler para você agora alguns trechos aqui
dessa obra fantástica, Enciclopédia Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira, um livro realmente volumoso, e eu indico, recomendo que você tenha um exemplar desse em sua biblioteca, porque além de ser uma obra confiável, porque é uma obra oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu costumo dizer assim que a gente deveria evitar fontes sujas e beber apenas em fontes limpas, águas cristalinas, ou seja, material produzido por pessoas alinhadas com a doutrina, com a filosofia, com os interesses, com a missão da Igreja Adventista, sobretudo, que é a missão de pregar o Evangelho em todo mundo. Então, buscar fontes limpas e evitar esses conteúdos aí sensacionalistas, de crítica à igreja, que distorcem a história, que trazem ali um viés de crítica, de destruição. Eu ficaria e fico realmente com essas obras que são confiáveis. E a Enciclopédia Ellen White tem, deixa eu ver aqui quantas páginas ela tem, são milhares de páginas com conteúdo realmente fantástico. Basicamente, praticamente tudo que você precisa saber sobre o tempo, o mundo, a história, as credenciais bíblicas dessa profetisa de Deus, 1550 e poucas páginas de conteúdo realmente muito rico. E aqui tem na página 670 um tópico, um verbete com a palavra apócrifos, apócrifos nos escritos de Ellen White. É um artigo aqui muito esclarecedor e eu quero ler para você alguns trechos aqui que eu julgo importantes no que diz respeito a esse assunto, apócrifos e escritos de Ellen White. Existem 8 referências aos apócrifos nos primeiros escritos da autora, o que nos leva a questionar se ela considerava esses textos como inspirados. Muitas bíblias usadas pelos mileritas e pelos primeiros adventistas incluíam os apócrifos, como eu já lhe disse aqui. A grande Bíblia da família Harmon, impressa em Boston em 1822, continha esses livros. Então, Ellen White, assim como outros pioneiros adventistas, estava familiarizada com o conteúdo desses livros apócrifos. Até 1827, os exemplares impressos pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira incluíam os apócrifos em uma seção separada entre o Antigo e o Novo Testamento. Vinham separados ali para que as pessoas soubessem claramente que não se tratavam de livros canônicos. Consequentemente, esse material era familiar para a maioria dos cristãos de língua inglesa na década de 1840. Embora muitos não os considerassem inspirados, as alusões aos apócrifos não eram incomuns, porque até mesmo os protestantes acreditavam que podia ser encontrada muita sabedoria e inclusive a verdade nesses escritos. Os primeiros adventistas também reconheciam que podiam obter informações relevantes e fatos históricos nos apócrifos. Isso era particularmente verdade a respeito do livro de 2º Esdras, que contém visões cheias de símbolos e profecias apocalípticas. Pense nos apócrifos para esses adventistas aqui dos primórdios como se fossem volumes de um comentário bíblico, alguma coisa assim. Livros que contêm informações úteis para entender até a Bíblia, o contexto histórico, a história, enfim. É nesse sentido que eles liam essas obras. Assim como nós lemos hoje comentários bíblicos e outras obras que nos ajudam também a entender o cenário bíblico, as histórias bíblicas, sabendo que não são livros inspirados e que frequentemente contêm erros. É o que fazemos então quando lemos esses comentários. Sempre eu os leio com um pé atrás, porque são ideias, consensos de pessoas que estudaram o assunto, sim, mas que não foram inspiradas por Deus. Então, esses cristãos aqui do século XIX frequentemente liam os apócrifos com esse cuidado também. Em maio de 1847, Tiago White publicou um folheto intitulado Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, que incluía referências a 2º Esdras em seu artigo sobre as 7 últimas pragas e também nas notas de rodapé de 2 cartas escritas por Ellen White. Essas citações sugerem que Tiago White e seus leitores adventistas consideravam o livro de 2º Esdras como fonte de informações sobre os eventos dos últimos dias. É bom lembrar também que Ellen White se valeu de vários comentaristas, historiadores, quando escreveu, por exemplo, o livro Grande Conflito. Lembro aqui de D'Aubigné. Ela cita, mas o interessante é que ela cita trechos de obras desses historiadores que de fato correspondem à verdade. E
curiosamente, eu diria providencialmente, deixou fora aqueles trechos que não condizem com a verdade. Então ela, com certeza, foi guiada por Deus, pelo Espírito Santo, ao coligir, ao agrupar, reunir certas citações que eram verdadeiras e assim colocar ali em seus livros. Nós vemos esse mesmo processo acontecendo também na Bíblia. O João, por exemplo, no Apocalipse, ele faz empréstimos literários de Daniel, de Isaías, de Gênesis, de vários livros da Bíblia. Ele traz ali essas informações, frases inteiras, ele coloca ali em seu livro no Apocalipse. Nós temos também autores que citam autores não inspirados. É o caso de Paulo, que cita ali literatura grega para iniciar seu sermão lá em Atos 17, no Areópago, né? Nós temos também Judas, no Novo Testamento, que cita também livros que não estão no cânon, não são canônicos, portanto. Então, isso de colocar autores, extrair textos de autores não inspirados para trazer alguma explicação relevante e colocá-los em livros inspirados e canônicos é relativamente comum na Bíblia. Você sabe que o capítulo 4 de Daniel não foi escrito por Daniel e tampouco por um autor inspirado. Foi escrito por Nabucodonosor, é um testemunho dele, mas faz parte do cânon, passa a ser então conteúdo canonizado, faz parte do cânon. De modo semelhante, Ellen White ela também se vale de fontes que ajudam a pintar esse pano de fundo, ajudam a trazer informações úteis para aquilo que ela estava escrevendo e, guiada pelo Espírito Santo, ela faz então essa seleção de informações e assim traz esses conteúdos para um livro que é inspirado por Deus, para um conteúdo inspirado por Deus, ok? O primeiro escrito de Ellen White publicado foi uma carta endereçada a Enoch Jacobs sobre a sua primeira visão. Essa mensagem, publicada no The Star, de 24 de janeiro de 1846, continha duas alusões aos apócrifos. Para muitos mileritas que estavam lutando para entender o significado do desapontamento de 1844, sua visão parecia ser a confirmação do que outros crentes estavam descobrindo pelo estudo da Bíblia, em oração. A carta original no The Star não continha muitas referências diretas às Escrituras, mas quando Tiago White republicou essa mensagem no folheto lá, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, sob o título de Ao Remanescente Disperso, acrescentou em nota de rodapé mais de 40 referências apoiando menções bíblicas feitas por Ellen White, incluindo duas extraídas de 2 Esdras, capítulo 2. Seu segundo documento, publicado em alusão às fontes apócrifas, foi uma carta a Joseph Bates, em 7 de abril de 1847, também reproduzida no folheto de Tiago White, A Word to the Little Flock. A esse texto, Tiago White também acrescentou duas notas com referências às Escrituras, entre as quais 4 citações de 2 Esdras e uma de Sabedoria de Salomão, o livro de sabedoria que consta na Bíblia Católica, portanto. Essas citações devem nos levar a crer que Ellen White considerava os apócrifos como escrituras inspiradas? De forma alguma, como nós percebemos lendo, estudando sobre esse assunto, depois vendo também a citação dela, em que Ellen White faz menção ao livro apócrifo. Uma vez que muitas Bíblias incluíam os apócrifos, os primeiros adventistas provavelmente liam esses livros e estavam familiarizados com eles, especialmente aqueles com o tema apocalíptico, como o 2 Esdras. É compreensível, portanto, que entre as suas referências escriturísticas, Tiago White também tenha indicado os apócrifos sobre os quais as cartas de sua esposa faziam constantes alusões. Em 26 de janeiro de 1850, Ellen White teve uma visão sobre o preparo do povo de Deus para o tempo do fim, enquanto aguarda a volta de Cristo. Perto da conclusão do manuscrito, em que ela descrevia a visão, a autora discute a importância da palavra de Deus e faz uma referência aos apócrifos como o livro escondido. E tem muita gente agora que, quando descobre esse texto aqui, essa citação de Ellen White, ficam encantados com o fato de ter sido escrito como livro escondido e gostam de cavar essas coisas sensacionais e criam uma série de teorias, hipóteses, ideias, narrativas em cima dessa questão. Mas veja que interessante. Então, faz referência aos apócrifos como livro escondido e observa que os sábios destes últimos dias devem compreendê-lo.
Então isso está no manuscrito 4 de 1850, ou no manuscrito Releases 1634, página 34. Essa é a menção textual que ela faz aos apócrifos como livro escondido, que os sábios destes últimos dias devem compreendê-lo. Eu diria que ela está falando o seguinte, que as pessoas que pesquisam, os eruditos, os estudiosos, deveriam sim ler esses livros de cunho histórico para compreender um pouco melhor algumas coisas que os pioneiros julgavam importantes. Mas veja que, de modo algum, ela usa qualquer coisa como livro inspirado, texto inspirado ou coisa parecida. Essa afirmação não tem paralelo em outros de seus escritos e é difícil saber com certeza o que ela realmente queria dizer com essa referência aos apócrifos. O contexto imediato se refere à Bíblia como a palavra de Deus, pura e inalterada. O livro padrão. No mesmo texto, na mesma citação aqui, do manuscrito 4, em que ela chama os apócrifos de livro escondido, que os sábios, os estudiosos deveriam conhecer, ela chama a Bíblia de livro padrão. Portanto, ela faz uma distinção muito clara entre o que é Bíblia canônico e aquilo que é apócrifo. Livro padrão que julgará todos no último dia, diz ela. Parece lógico entender seu comentário sobre os apócrifos no contexto dessas referências à Bíblia. No entanto, a passagem não deixa claro se ela considerava os apócrifos como parte das Escrituras ou se os estava contrastando com o padrão encontrado na Bíblia. O que é esse livro escondido, que deve ser entendido pelos sábios desses últimos dias? Será que ela estava se referindo a determinado livro dos apócrifos, como segundo Esdras, ou a todos eles? Essas perguntas permanecem sem resposta, até porque, nos 65 anos posteriores de seu ministério, ela nunca mais fez qualquer referência a um livro apócrifo. Então, realmente, não dá para saber exatamente o que ela estava dizendo naquela única citação, mas uma coisa fica clara. Ela distingue a Bíblia daquilo que era apócrifo. Ela recomenda que alguns estudem esses materiais, pela importância histórica, certamente, que eles têm, mas não os coloca na mesma categoria das Escrituras, como sendo inspirados ou algo assim. Por que esses livros não podem ser considerados inspirados? Eu vou ler aqui alguns trechos do livro Limites à Mentira, de José Luiz Branco. Ele faz aqui no capítulo 3 um bom resumo dos problemas contidos nos apócrifos, contidos nas edições católicas da Bíblia. Os livros a mais aqui na Bíblia Católica são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e alguns trechos dos livros de Daniel e Esther. Portanto, esses são os livros a mais na Bíblia Católica. Ele diz assim que a diferença que esses livros fazem é alarmante. Seus ensinamentos não são tão absurdos que a própria Igreja Católica demorou muito para aceitá-los como livros canônicos. Até 1546, o que reinou foi a confusão dentro da Igreja. Havia os que admitiam e os que não admitiam esses livros. Então, o Concílio de Trento, em 1546, só lá, 1546, é que foi batido o martelo. Ele anatematizou, tornou anátema quem não aceitasse esses livros como sagrados, sob a imposição de um concílio católico, dizendo que esses livros têm que ser aceitos e que quem não aceitasse seria maldito, anátema. Concílio de Trento, seção 6, diz assim: todo aquele que não tiver como sagrados e canônicos os livros de Esther, Daniel, com os acréscimos, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias e Macabeus, seja anátema. Bem, ele diz mais aqui que 12 anos antes do Concílio de Trento, o famoso cardeal Caetano, ilustre prelado da Igreja Católica Romana, escreveu em comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento, aqueles livros apócrifos, e ofereceu-os ao Papa Clemente VII. Na dedicatória, Caetano faz a sua lista de São Jerônimo, relata a clara distinção que este fez entre os livros canônicos, propriamente ditos, e os apócrifos. E assim foram as suas palavras, abre aspas. Bem-aventurado Padre, a Igreja Latina Universal deve muito a São Jerônimo, não só por causa de suas notas sobre as Escrituras, como também porque fazia distinção entre os livros canônicos e não canônicos, por cujo motivo nos pôs a salvo da acusação dos judeus, que de outra maneira poderiam dizer que nós havíamos forjado livros ou partes de livros pertencentes ao antigo cânon, o cânon hebraico, os quais eles nunca haviam recebido. Temos aí então, num período de mais de 1000 anos,
de São Jerônimo ao Papa Clemente VII, período em que os livros apócrifos não estavam incluídos no cânon sagrado, período em que uns aceitavam os apócrifos e outros não. Uma verdadeira confusão, portanto. Que razões podemos apresentar para rejeitar esses livros como não sendo inspirados, embora até tenham algum valor histórico? Aqui o autor coloca 6 motivos. Não foram citados por Cristo e não há referência direta a eles por parte dos apóstolos. Os apóstolos citaram 433 vezes o Antigo Testamento, mas nenhuma vez esses livros. Segundo, foram rejeitados pelos pais da Igreja, Atanásio, Orígenes, Epifânio, Rufino e São Jerônimo. Terceiro, há neles referências a ensinamentos que contradizem os livros canônicos. A Bíblia Sagrada é um todo inspirado pelo Espírito Santo e não pode haver nela nenhuma contradição. Quarto, estes livros não revelam autoridade. Neles não há uma referência ao assim diz o Senhor. Quinto, não são proféticos. Sexto, não são dinâmicos, pois não transformam vidas. E aí o autor faz aqui algumas observações com respeito a alguns desses livros, por exemplo, Tobias, que menciona aqui em Tobias 12:9 que com esmolas se podem apagar pecados e ganhar a vida eterna, salvação pelas obras, né? Porque a esmola livra da morte, e ela é que apaga os pecados e faz achar misericórdia e vida eterna. Nós sabemos que não é assim, salvação é pela fé, pela graça, é um dom de Deus, e o fazer o bem deve ser uma consequência dessa salvação. Ainda em Tobias, capítulo 5, versos 4 e 5, aparece um anjo de Deus mentindo. Anjos de Deus jamais mentiriam. Quem mente, a gente sabe muito bem, são os anjos do mal. Satanás é o pai da mentira. Depois, Tobias 6, 4, 8, 9, 17, aqui aparece uma seção trazendo simpatia, feitiçaria para a cura de um problema aqui. Veja, imagine se o diabo vai fugir para sempre de tentar uma pessoa porque alguém próximo ou a própria pessoa queimou o fígado e o coração de um determinado peixe. Então, encantamento para expulsar demônio, né? Quase que uma mandinga, uma feitiçaria aqui, né? Jamais a Bíblia apresentaria uma coisa dessa natureza. Depois o livro de Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes. Em Eclesiástico, escrito por Jesus ben Sirac, por volta do ano 185 a.C., portanto Eclesiastes é muito mais antigo, né? Também traz vários problemas aqui que contradizem, que estão em contradição com a Bíblia, com o cânon das Escrituras. Temos também o livro de Judite, apoiando vinganças pessoais, Macabeus, que aqui traz segundo Macabeus capítulo 12, né? Oração e sacrifício pelos mortos, o que dá margem para a crença no purgatório, por exemplo, na vida imediata após a morte, e assim vai, né? Os 66 livros canônicos rejeitam essa doutrina, a da imortalidade incondicional e imediata após a morte. Mas este texto de Macabeus serve para os católicos defenderem a existência do purgatório e a prática da missa do sétimo dia. Bem, acho que é o bastante para percebermos que realmente esses livros apócrifos são corretamente considerados pelos protestantes e pelos adventistas também como livros não canônicos, não inspirados e, portanto, não pertencentes ao cânon bíblico e devem permanecer fora de nossas Bíblias, com certeza. Então, usar esse texto específico de Ellen White para dizer que ela estaria referendando a inspiração do livro de Esdras ou qualquer outro é distorcer os fatos e colocá-la numa situação contrária ao do protestantismo, né? E de muitos católicos também que não concordam com a ideia de que esses livros deuterocanônicos ou apócrifos seriam inspirados por Deus. Então é importante que nós nos atenhamos à história, aos fatos, ser honestos com aquilo que nós lemos, né? E perceber que realmente não há nenhum motivo para nós crermos que os apócrifos possam ser mais do que eles simplesmente são. Livros que foram escritos por pessoas, por estudiosos, que têm algum valor histórico, mas fica apenas nisso, ok? Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.